A primeira questão diz assim: sem prejuízo para a coerência e para a correção gramatical do texto, a conjunção quando, na linha 14, poderia ser substituída por. Então, vamos chamar aqui a sua atenção para a conjunção quando. Tá aqui, ó. Tá? Vamos ler esse trecho. Mais valeria que a vida atravessasse as páginas da lei maior, a se traduzir em palavras que fossem apenas a revelação da justiça. Agora preste atenção. Quando os descaminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei na vida mais digna para que a convivência política seja mais fecunda e humana. Bom, o grande barato aqui, pessoal, é o seguinte: é a gente não analisar simplesmente a troca de um conectivo por outro. Por que eu digo isso? Bom, o sentido das palavras tem a ver com seu uso efetivo na frase, isso é fato. E o sentido da frase está atrelado ao contexto, isso é importante. Portanto, note que a ideia transmitida pelo parágrafo sugere uma hipótese. Então vamos anotar aqui, olha só. Essa ideia aqui, ó, é uma ideia de hipótese. Há uma ideia aí de possibilidade, tá certo? Então, entre as alternativas que o examinador apresentou aí para você, o que a gente pode perceber? O seguinte: apenas as conjunções se, olha aqui, ó, e caso, tá certo? Favorecem a manutenção dessa hipótese, dessa possibilidade, tá ok? As conjunções se e caso, elas transmitem ideia de condição. Ou seja, se um fato ocorrer, o outro, que é a consequência natural, vai também se concretizar. Não é isso? Nas demais alternativas, o que nós temos aqui? À medida que é uma locução conjuntiva que dá ideia de proporção. Mesmo se, aqui dá ideia de concessão. Ok? E apesar de, também. Eu posso fazer o seguinte, ó, tá bom? Agora, o que nós precisamos compreender ainda? O examinador quer a manutenção da coerência textual e da correção gramatical. Ele não vislumbrou a possibilidade de nós mexermos na estrutura sintática do texto, não é verdade? Então, entre a conjunção se e a conjunção caso, nós precisamos observar que a segunda exige que a forma verbal conduzirem, olha aqui, ó, seja flexionada no presente do subjuntivo, tá? Como é que ficaria? Ficaria assim, ó, caso os descaminhos, vamos anotar aqui, ó, isso é uma questão bem complexa, caso os descaminhos não conduzam, olha só a diferença da forma verbal, conduzam a isso, ok? Reticências. Aí sim,
tá? Esse outro fato aqui, ó, se concretizará. Mas aí o que que você percebeu? A mudança na forma verbal, tá? Foi necessário empregar agora o verbo em outro tempo e modo, no presente do subjuntivo. Anota aí. Tudo bem? Presente subjuntivo. O que não aconteceria com o emprego do ser. O ser mantém, tá, esse mesmo sentido, porém não exige a mudança na forma verbal. E veja que no enunciado o examinador não vislumbrou a possibilidade de alteração. Então, nós precisamos descartar o caso também, tá? Não pela coerência, mas pela correção gramatical. Então, a resposta é a letra A, tá bom? Como é que fica então, Albert? Veja, se os descaminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei na vida mais digna para que a convivência política seja mais fecunda e humana. Marcou aí? Letrinha A.